Meus irmãos, hoje nós vamos terminar a saga de Sansão. É o 12º juiz, o último juiz do livro. O pior deles, diga-se de passagem. O livro de Juízes é um declínio moral gigantesco de Israel entre Josué e Samuel. E nós vamos cobrir hoje o capítulo 15 e 16. E basicamente vocês podem olhar os títulos na Bíblia de vocês. A gente não vai ler o texto todo, mas só para a gente resumir a história aqui, que nós temos no capítulo 15, Sansão, ele vai incendiar as plantações dos filisteus, ele volta para tomar sua esposa, que ele havia deixado no capítulo 14, ela está casada com seu amigo, ele fica enfurecido, amarra ali 300 raposas pelo rabo e taca fogo às plantações dos filisteus. Lá no verso 9, os filisteus vão prestar contas da tribo de Judá. Judá pega Sansão, não quer saber, entrega para os filisteus. Verso 14, ele pega uma queixada de jumento, mata ali 1000 homens dos filisteus. E o capítulo 15 termina com um refrão que ao final ele vai dizer, olha, Sansão reinou, foi juiz em Israel por 20 anos. E o que a gente tem no capítulo 16 é um comentário estendido da morte de Sansão, onde ele começa o capítulo se deitando com a prostituta, depois ele se casa com Dalila, né? Ele fica ali com Dalila, a filisteia, e depois no verso 23 a Dalila vence ele, entrega ali para os filisteus, fura os olhos dele, raspa o cabelo dele, ele perde a força e ele então é levado nesse templo de um deus chamado Dagon, onde ele é amarrado e ali Deus o reveste uma última vez de força e ele derrota os filisteus ali. Vamos ver só o finalzinho dessa narrativa, capítulo 16, verso 28 até o 31. E nós vamos passar por essa narrativa 3 vezes. Primeiramente a gente vai ver Sansão e a sua espiritualidade aqui no capítulo 15 e 16. Depois o Deus de Sansão, como é que Deus se revela aqui nesses 2 capítulos. E por último, como é que a gente vê Jesus nessa tragédia horrorosa da vida de Sansão aqui. Vocês estão percebendo que os juízes todos são péssimos, né? E que a gente canta musiquinhas infantis para a gente ser igual Gideão, igual Sansão, igual a mais não sei qual juiz, e todos são péssimos exemplos morais, mas no final das contas eles têm algum lampejo, alguma faísca de fé no coração deles. Juízes 16, verso 28, após a leitura ele diz essa palavra do Senhor, todos que respondam com amém, nós vamos orar mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-a com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Essa é a palavra do Senhor. Bem, vamos orar? Senhor, te bendizemos pela sua palavra, que é santa, pura, bendita e eficaz. Senhor, o Senhor já falou conosco nas orações, nos louvores, nas leituras bíblicas. Fale, ó Deus, de forma ainda mais poderosa pela sua palavra diante de nós, da qual na verdade nós estamos diante dela e diante da qual nós prestaremos contas ao Senhor. Que nós não venhamos a desperdiçar este momento e todo o culto ao Senhor, mas engaje o nosso coração e tudo que nós somos em adoração fiel, obediente ao Senhor, pela fé que o Senhor tem nos dado em Jesus Cristo. Que haja milagres, ó Deus, enquanto expomos a sua palavra, o milagre da regeneração, da santificação e da edificação da sua palavra. Estende as mãos, ó Deus, sobre nós, para o nosso bem, para nos moldar a Cristo Jesus, enquanto a sua palavra reina em nosso meio. Tudo isso pela sua graça, amor e misericórdia que nós temos em Cristo. No nome dele nós oramos. Amém e amém. Irmãos, essa semana eu e a Vitória nós terminamos uma série muito boa
apesar de ser trágica, que ela chama You, que é você, né, em inglês. E essa série acompanha o protagonista que chama Joel Goldberg, que é um cara, eu não sei se pode dizer psicopata ou sociopata. O ponto é que ele teve um trauma muito grande na infância. Ele tinha um pai abusador que batia na mãe. Ele precisou matar o pai para proteger a mãe, e a mãe não lidou bem com isso, entregou ele por orfanato. E a partir de então isso se torna um padrão na vida dele, de que toda mulher que ele se aproxima, ele precisa protegê-la com uma série de assassinatos. E ele, cada temporada que vai passando da série, e terminou agora essa última temporada, ele vai piorando a sua imoralidade. Ele vai se tornando cada vez mais um assassino sangue frio, sem desculpas. Ele aceita, entre aspas, que ele é um maluco, um monstro, alguém que mata as pessoas mesmo. Ele tem o menor pingo de consciência. Às vezes ele está lutando ali no começo com matar ou não, mas no final ele está completamente tranquilo, ele tem que matar mesmo. E ele não consegue amar, ele não consegue realmente amar uma pessoa, e ele deseja o amor acima de todas as coisas. Ele idolatra e absolutiza o amor conjugal na vida das mulheres, mas assim que ele encontra uma mulher, ele começa a idolatrá-la, a cercá-la de forma muito abusiva, de forma muito entrando na vida dela como ele não deveria, mata pessoas ao redor, que é um risco na cabeça dele para esse relacionamento, e no final ele acaba matando cada mulher que ele vai se relacionando, porque elas não entendem o como ele ama, que é proteger através de assassinato. E a história desse Joel Goldberg é muito parecida com a história de Sansão. Sansão é alguém que é dado às mulheres, ele é alguém imoral, ele é alguém que está cometendo assassinatos e mais assassinatos por pura vaidade, por pura vingança própria, por puro egoísmo. E nós temos aqui então diante de nós o último, como eu falei para vocês, e o pior dos juízes. E capítulo 15 e 16 de Juízes vai mostrar para nós aí o final da vida de Sansão, e vai mostrar para nós como é que era a espiritualidade de Sansão. Espiritualidade no sentido mais amplo, como é que ele se conduzia, né? Em dois momentos da vida dele ele vai orar a Deus, a gente vai ver aqui no capítulo 15 daqui a pouco, mas são orações completamente centradas em Sansão, autocentradas, tudo gira em torno dele, né? E o capítulo 15 e 16 de Juízes então vai nos ensinar três coisas abomináveis e terríveis sobre a espiritualidade de Sansão. A primeira delas é que Sansão ele tem uma espiritualidade, vejam, a espiritualidade no sentido de toda a vida está diante de Deus, e ele tem uma espiritualidade, uma conduta que é irresponsável. Capítulo 15, verso 3. Vocês lembram no final do capítulo 14, ele está em casamento com uma filisteia, ele acaba perdendo o controle lá, ele vai embora, ele não sabe que a sua mulher foi dada em casamento para o seu amigo que foi com ele lá nesse casamento, né? Ele descobre isso quando ele volta para, né, a consumar o seu casamento com a sua esposa, e ele fica desconcertado com isso. No capítulo 15, verso 3, ele diz assim: mas Sansão lhes disse: de agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Ele está correto no que ele fala? Absolutamente não. Ele está vivendo uma vida completamente irresponsável. Ele está dizendo: olha, eles me enganaram, mas ele fez mal para os filisteus também. Ele não leva em conta o mal que ele faz aqui para as pessoas. E isso leva em conta vocês. Ele é o centro do mundo dele, é o umbigo da terra, é o próprio ego de Sansão aqui. Ele fala: a partir de agora, porque vocês me enganaram, o que eu fizer daqui para frente, eu não serei culpado, eu não serei responsabilizado. E Deus, ele responsabiliza Sansão, tanto que ele entregue aos filisteus no final, numa derrota humilhante. Furar os olhos dele era uma humilhação, a gente vê isso daqui a pouco. E Sansão está aqui dizendo que ele não quer ser responsabilizado por aquilo que está fazendo, né? E a palavra responsabilidade, ela vem do latim respondere, que significa responder. Ou seja, Deus nos criou com uma capacidade moral, cognitiva, de responder à criação, responder à palavra dele. Ou seja, o que nós fazemos,
nós somos responsáveis, porque nós fazemos, porque nós queremos. Cada pecado que você e eu cometemos, cada falha, cada fraqueza no nosso caráter, não é por causa de um destino indeterminado, não é culpa das estrelas, é culpa nossa. Você faz porque você quer. Agora, se a sua vontade é livre ou não, já é outra pergunta, né? A nossa vontade é escravizada pelo pecado ou pela graça de Cristo, mas nós fazemos e nós somos responsabilizados por Deus das nossas atitudes. A irresponsabilidade, o não querer assumir a culpa, é um claro sinal minimamente falando, na melhor das hipóteses, de imaturidade que é causada por uma vida em pecado de Sansão. Por mais que ele seja forte, por mais que ele derrote 1000 homens sozinho, por mais que ele viva de forma independente, por mais que ele escolha quem ele quer casar, ele é um menino que ele não deveria ser. Um moleque. Ele está dizendo, eu vou fazer agora o que eu vou fazer com os filisteus, eu não vou ser responsabilizado. Então, essa espiritualidade irresponsável de Sansão é completamente condenada aqui na narrativa e em toda a Bíblia. Deus nos chama à maturidade. Deus nos chama à contabilidade das nossas ações, a responder diante dele. E muitos de nós estamos crescendo nessa cultura muito paralela à cultura de Juízes. Qual cultura é essa? Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Fazer o que é certo aos próprios olhos é imaturidade e irresponsabilidade. E o exemplo negativo de Sansão está chamando todos nós a não dizer o que eu vou fazer, eu não vou ser culpabilizado, porque adivinhem, nós somos culpabilizados pelas nossas ações. E o texto está gritando para nós: deixem de ser irresponsáveis, imaturos, deixem de ser moleques e menininhas. Vocês adultos, nós adultos, precisamos tomar a posição que Deus nos colocar e sermos responsáveis. E é desesperador dizer isso aqui em 2025, onde nós temos essa cultura desde lá de Jean-Jacques Rousseau, no século XIX, de enaltecer a juventude, de glorificar a meninice e querer eternalizar o ficar no colinho da mamãe. Irmãos, isso é absurdamente antibíblico, tóxico em todos os níveis, e exatamente a série Joe Goldberg, ele nunca se responsabiliza. Ele fala, mas ele é um sociopata. Nós também temos esse pecado dentro de nós de querermos, pequei. Eu estou mais preocupado com a consequência do pecado, as pessoas descobrirem, me olharem torto, falarem mal de mim pelas costas. Isso não é arrependimento. Isso qualquer pessoa do mundo é dessa forma. O pior dos ímpios tem esses devaneios. Arrependimento não importa agora as consequências, eu vou tomar todas elas. Igual Zaqueu lá em cima da árvore, eu vou restituir o dobro de tudo que eu fiz, pode me contabilizar, mas o Senhor vai jantar na minha casa hoje à noite. Eu pequei contra Deus, e isso é absurdamente trágico. Senhor, conceda-me arrependimento para que eu mude e não peque mais contra o Senhor. Homens, nós não somos chamados a ficar brincando o tempo todo, ficar no celular, ficar na televisão. Tudo isso é legítimo e tudo isso nós podemos fazer, mas isso não deve tomar o nosso tempo precioso com as nossas famílias. Sansão está dizendo, olha, não adianta você ser fortão, você ser bruto, isso não é ser homem. Ser homem é você ser responsável. Você é um homem solteiro, seja responsável diante de Deus pela sua solteirice, pelo seu celibato. Você é casado, você é responsável por dar a sua vida para sua esposa. Você é responsável por ser um pai bíblico para os seus filhos e não ficar brincando de construir pequenos impérios para você. Mulheres, vocês são responsáveis pelos seus lares
e pela criação dos seus filhos. Isso é a vida adulta, bíblica, que Deus chama nós, homens e mulheres, a vivermos diante dele. Sansão vive uma espiritualidade irresponsável. Em segundo lugar, ele vive uma espiritualidade narcisista, né? O conto grego é muito sugestivo. Narciso, o mais belo ali dos homens. Existem várias versões desse conto, desse mito, mas ele, ao olhar o seu reflexo na água, e tem toda uma trama dos deuses de vingança por trás disso, ele se afoga porque ele quer ali, nenhuma mulher é bonita para ele, está à altura dele, ele se lança nas águas ali e morre afogado, né? Ao venerar a si mesmo como um deus da beleza. Sansão não é diferente, ele vive essa vida narcisista. É ele em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e ele somente em todos os lugares da vida dele. Vejam comigo o capítulo 15, verso 7. O que nós temos aqui, ele diz assim: Sansão lhes disse: é assim que fazeis? Pois sossegareis somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. Os homens de Judá fazem um acordo ali com os filisteus, né? E olha no final do verso 11 o que ele diz. Metade do verso 11 diz assim: tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então por que nos fizeste isso? Por que você tacou fogo com 300 raposas lá no arraial dos filisteus? Sansão diz assim: e ele respondeu: só lhes fiz o que fizeram a mim. Ele não fez só o que fizeram a ele, ele fez algo muito maior, descompensado. Não foi olho por olho, dente por dente. Ele simplesmente está agindo por pura vingança aqui. E essa pura vingança, ele não está preocupado em libertar Israel, ele não está preocupado com a glória de Deus, ele está preocupado vocês não me deram a minha esposa, vou matar vocês até o dia amanhecer. Narcisista. E depois os homens de Judá vão até ele se entrega voluntariamente, eles amarram Sansão com algumas cordas ali. Depois do verso 14 em diante, o Espírito Santo vem sobre ele, porque o propósito de Deus é acabar com os filisteus, mesmo tendo que usar um traste como esse. Ele se solta das amarras dos seus braços como se fosse fio de linho queimado. Verso 14, como se fosse nada, né? O fio queimado ali é pó, ele simplesmente se liberta, tamanha força dele ali. E verso 15, ele achou uma queixada de jumenta ainda fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Então Sansão disse, isso aqui é uma musiquinha que ele sai cantando, tá? Por que é uma musiquinha? Vai dizer assim, ó: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões, né? A palavra hebraica para jumento é a mesma palavra, mesma pronúncia da palavra para montão, né? Pilhas, né? Que é a palavra hamor. Então ele fala assim: jumentos, montões e montões em hebraico. Ele está falando assim, olha a musiquinha que ele canta: com a queixada de um hamor, eu feri os filisteus. Então ele está cantarolando, ele está felizinho, né? Está muito satisfeito por ele ter matado 1000 homens com essa queixada de jumento aqui. Verso 17, depois de dizer isso, jogou fora a queixada, e aquele lugar passou a chamar-se Ramat Leí. Ramat Leí significa colina da queixada. Ele dá o nome do lugar em homenagem a ele, ao que ele fez. Ele não se importa de ter matado 1000 homens ali a sangue frio. Ele está cantando: matei 1000, ótimo, esse lugar vai me homenagear, Ramat Leí, colina da queixada. E não bastasse isso, verso 18, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Ele fala assim: tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Até aqui está correto. Livramento em hebraico é salvação. Ele está falando: olha, Deus, eu fiz uma grande salvação aqui, né? E aí ele diz assim: agora eu morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos? Misericordiamente, a gente vê isso daqui a pouco. Ele fala assim, verso 19: então o Senhor abriu
uma fonte que estava em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso a fonte passou a ser chamada em Hacoré, e está em Leí até hoje. Em Hacoré significa em hebraico fonte do que clama. Os dois lugares que ele nomeia é de acordo com ele. Não é a fonte do Deus que me dá água, não é a fonte do Yahvé que me provê, não, é a fonte minha. Eu que clamei, por isso que Deus fez isso. Estão percebendo o narcisismo dele? Em vingança, matança, nomear lugares com base nele, sendo que Deus se fez essas coisas todas aqui, e ele sai cantando pelas suas vitórias, esse híbris, esse absurdo de orgulho dele aqui. Então ele vive essa espiritualidade narcisista, tudo é centrado nele. É igual o crente de hoje: o culto tem que me agradar, minha família tem que me agradar, a igreja tem que me agradar. Se não cantou os louvores que eu gosto, a pregação não foi do jeito que eu gostei, o pregador não tem lá muita retórica que eu gosto, o ambiente não é confortável para mim, para o inferno com seus desejos. Existe um modelo que a igreja lá do Rio Som, nos Estados Unidos, fez, que eles colocaram o nome em inglês de igreja seeker sensitive. Ela é sensível ao que busca. Então todo o ambiente da igreja é projetado para agradar o visitante, para que ele fique confortável para buscar a Deus ali. E surgiu um documentário dizendo toda a imoralidade dessa igreja, todos os absurdos, a corrupção, o autoritarismo, desvio de dinheiro. Está sensível ao que busca para buscar o dinheiro dessas pessoas, né? A igreja não é seeker sensitive. Nós não somos sensíveis a nós, membros, muito menos aos visitantes. Nós somos sensíveis à palavra de Deus e a Deus somente. Igrejas narcisistas é o que mais tem hoje, e a palavra de Deus condena aqui. E é interessante que o narcisismo dele é tão grande que leva ele a uma espiritualidade de barganha dentro desse guarda-chuva do narcisismo. Fala: Deus, eu livrei a Israel de 1000 filisteus. Olha como que ele fala com Deus: eu vou morrer de sede aqui. E Deus dá água para ele. Uma barganha: eu fiz isso e vou ter aquilo. Então toda a teologia que é barganha, toda a teologia que foca em obras, toda a teologia que foca no seu performance religioso e moral é narcisismo travestido de religiosidade. Por quê? Vai enaltecer você. Você vai fazer isso e aquilo, e Deus vai fazer isso e aquilo em resposta ao que você fez. Isso é narcisismo. E a Bíblia mata todos os narcisos em nosso coração, e Cristo somente reina aqui. Em terceiro e último lugar, falando só da espiritualidade de Sansão, obviamente Sansão vive uma espiritualidade imoral. Imoral em todos os níveis. Presta bem atenção, a narrativa ela é muito rica. Os estudiosos do Antigo Testamento, os hebraístas, eles descobriram uma coisa maravilhosa. Eles descobriram em todo o Antigo Testamento, os hebreus, quando eles escreviam, eles tinham uma técnica de revelação, de ênfase, que é o seguinte: a primeira palavra que sai da boca de um personagem bíblico, ela vai caracterizar o que é central na vida e no coração daquele personagem. Por exemplo, Davi, ele é inserido na narrativa de Samuel, ele vai fazendo um monte de coisa, mas ele não fala nada na narrativa bíblica. A primeira coisa que Davi fala, que sai da boca dele no texto bíblico, é o seguinte: quem é este filisteu para confrontar o Deus de Israel? Isso mostra a coragem de Davi, isso mostra a fé de Davi em Deus, que vai libertar ele de Golias. Maravilhoso, né? Ele é um rei segundo o coração de Deus. A primeira palavra que sai da boca de Sansão, seguindo a ordem do texto hebraico, lá no capítulo 14, verso 2, se vocês quiserem olhar aí, o autor coloca a palavra Ishá em hebraico na boca de Sansão, que é mulher. Veja, a primeira coisa que Sansão fala, lá no capítulo 14, verso 2, ele fala assim: vi uma mulher em Timnate, mas a ordem hebraica é mulher, eu vi lá em Timnate.
Primeira coisa que ele fala, o que marca a vida dele é ele ser mulherengo, é mulher, é prostituição, lascívia pecaminosa aqui dele. E ele vive isso o tempo todo, essa imoralidade, até o fim. Ele vai se casar com essa filisteia no capítulo 14, que ele não deveria. No capítulo 16, começa falando que ele se deitou com uma mulher da vida, aqui lá em Gaza, verso 1, e esteve lá com ela. O povo cercou ele, ele arranca as portas da cidade e vai levando até Hebron, é uma caminhada longa, ele vai com as portas da cidade no braço. Mas esse versículo do começo do capítulo 16 mostra não apenas uma coisa pontual, mostra o modus operandi, como ele operava na vida toda dele, a vida toda se entregando à imoralidade sexual aqui. E ele termina com essa mulher chamada Dalila, que ela vai ali enganá-lo, né? Por dinheiro, os filisteus juntam dinheiro e dão para Dalila e falam: olha, entrega o segredo do seu marido aí para nós, né? Por 4 vezes ela pergunta para Sansão: qual que é o segredo da sua força? Ele fala: se você me amarrar com uma corda que ninguém nunca usou, eu vou ser como qualquer outro homem. Ela fala para os filisteus, eles vêm, ele arranca as cordas e mata os filisteus. Ah, você me enganou. Passa os dias, né? Qual é seria a sua força? Ah, se você molhar a corda na água e me amarrar, ela vai ficar mais forte, eu vou ser como qualquer outro homem. Mesma coisa, mata os filisteus depois. E aí Sansão começa a chegar mais perto do perigo, porque lembrem que Sansão é um nazireu. O nazireu não podia tocar em cadáver, né? O nazireu ele precisava ter certas regras e ele não poderia cortar o cabelo. Então a força de Sansão estava no seu voto de nazireu, de ser separado para Deus, o que ele nunca viveu, mas ali estava a sua força. O seu cabelo representava essa força. E ele, na terceira vez que Dalila pergunta, ele fala: olha, se você amarrar o meu cabelo de uma certa forma, com 7 tranças, eu vou ser derrotado. Ele revelou que está no segredo, está no cabelo dele, mas engana ela e ele mata os filisteus novamente. A 4ª vez, aí ele se entrega. Ele fala: se você rapar o meu cabelo, eu vou ser como qualquer outro homem. E aí Dalila, ela percebe que ele revelou de fato seu coração diante dela. Ela fala: olha, agora eu tenho certeza, podem vir. Ele dormindo ali num topor de prazer sensual ali com ela, corta o cabelo dele, perde a sua força e ele vai ser derrotado ali pelos filisteus. A gente pensando: mas será que ele é tão burro assim? Sim, ele é tão burro assim. Ele está brincando com o pecado. Irmãos e irmãs, nós somos tão burros quanto que a gente brinca com o pecado. O pecado vem bater na nossa porta, a gente fala: não. Aí ele bate de novo: opa, vamos conversar. Aí ele bate de novo, às vezes nem precisa de 3 vezes. A gente se entrega ao pecado. Todo pecado é um ato máximo de burrice, de tolice, para usar uma palavra mais chique, né, mais bíblica, de insensatez. Sansão é a paródia de todos nós que pecamos, e todos nós pecamos, né? E o trágico é no capítulo 16, verso 20, depois que rapa o cabelo dele, verso 20 diz assim: ele disse: Sansão, ele diz: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei, como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Olha que tragédia. Por que ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele, no sentido de não capacitá-lo mais com força? Porque a força vinha do Espírito Santo nele. Porque ele estava entregue ao pecado. E quanto mais a gente se entrega ao pecado, o pecado tem esse efeito de cimento, ele vai endurecendo o nosso coração. E a gente fica insensível a Deus. Todos nós sabemos disso. A gente vai se entregando ao pecado, a primeira vez a gente chora, se esperneia, a segunda vez, ok, cai uma lágrima, a terceira vez já não cai mais lágrima, mas a gente ora, a 4ª vez a gente não está nem orando mais. Na 5ª vez isso já se torna uma normalidade na nossa vida.
Porque o livro de Juízes é a nossa história, se a gente se entrega ao pecado, é um ciclo vicioso para baixo. É um ciclo vicioso de pecado e endurecimento. Ele não se toca que a presença do Espírito não estava mais lá, porque ele não se portava mais com o Espírito Santo nenhum aqui, com Deus nenhum. Essa é a narrativa de Sansão para nós. Uma tragédia. Mas, por trás de todo esse caos, está o nosso segundo ponto. Deus se revelando aqui na narrativa. E Deus se revela de 3 formas aqui em Juízes 15:16. A primeira delas, Deus se revela como aquele que age soberanamente. Capítulo 15, verso 14. O que nós temos? Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele, então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linhos queimados, e os laços caíram de suas mãos. O Espírito Santo está empoderando, capacitando Sansão aqui, mesmo sabendo toda essa história de Sansão. E lá no 16, 20 que a gente acabou de ler, o Espírito Santo sai de Sansão. Quando ele mais precisava, obviamente, está entregue aos seus pecados. Deus, ele age soberanamente. Ele pode usar um ímpio como Sansão, ele pode usar um jumenta para falar com um falso profeta. Deus, ele age soberanamente. O propósito de Deus é glorificar o seu nome e beneficiar a sua igreja. Aqui a igreja é Israel. O propósito dele é livrar Israel dos filisteus. E ele está usando Sansão para isso. Sansão encontrou seu ápice. Deus abandona ele. Porque ele age e ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele age soberanamente na vida de Sansão para o escândalo de moralistas. Como é que Deus pode usar uma desgraça dessa? Segundo lugar, inesperadamente Deus age com uma providência graciosa. A gente viu no capítulo 15, verso 19, que Deus, ele dá água para Sansão, igual ele deu água lá para Israel. Na narrativa do Êxodo, ele age graciosamente. Sansão está ali matando, está se vingando, está imoral, cometendo tudo quanto é tipo de atrocidade, ora a Deus de uma forma muito arrogante, e Deus dá água para ele. Porque Deus deve para ele? Não. Porque o nosso Deus tem uma graça humanamente inacreditável. Inacreditável no sentido de não dá para compreender como é que Deus deu água para esse sujeito aqui. Qualquer um de nós teria dado fogo para ele. E Deus, com uma paciência infinita e eterna e imutável, ele concede água para o seu juiz, para o seu libertador do seu povo aqui. E em terceiro lugar, é o que a gente canta sempre: Deus, ele é aquele que triunfa sobre o mal. Ele não apenas permite, ele não está apenas lidando com as situações, não, ele está no controle. Ele decretou isso antes de criar, lá em Gênesis 1. E no final, ele está dizendo: olha, apesar de Sansão, eu venci os inimigos do meu povo. Deus, ele triunfa sobre o mal de forma soberana, de forma graciosa, e ele vai triunfar para mostrar que ele é onipotente, para mostrar a sua glória. Ele vai triunfar sobre os filisteus no momento de maior fraqueza de Sansão, talvez o único momento de fraqueza de Sansão, no seu momento de maior humilhação. Deus vai usar isso para triunfar sobre o mal. E essa é a ponte para o nosso terceiro ponto, que é o mais importante, que essa narrativa trágica do jeito que é, nos aponta Cristo Jesus, nos aponta para o Evangelho. Como? 3 formas. E a gente conclui com uma conclusão final. Primeiramente, preste bem atenção no capítulo 15. No capítulo 15, no verso 9, o título é: os homens de Judá vão pegar Sansão lá, né? Vão amarrar Sansão e entregá-los aos filisteus. Essa narrativa, ela é propositadamente ambígua. Por quê? Juízes foi escrito lá na época de Davi. Davi é da tribo de Judá. Então existe um elemento negativo e positivo nessa narrativa de Judá, entregá-lo aqui.
O elemento negativo é o quê? Israel está contra Israel. Uma das tribos, por pura preservação, vai entregar o seu libertador amarrado para os inimigos, para os filisteus. Que exatamente aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O povo de Deus, Israel, nós, com o nosso pecado, entregamos o nosso libertador e salvador amarrado na mão de Roma, e muito mais do que isso, nas mãos de Deus, para ele sofrer e morrer por nós. Esse é o elemento negativo. O Judá está agindo de forma egoísta também. Por outro lado, quando essa narrativa é lida lá na época de Davi, existe um ponto positivo. Por quê? Sansão é horroroso. A gente não pode compactuar com um libertador desse. Judá, então, por mais que seja egoísta aqui, está agindo certo. Por quê? Uma das tribos não aceitou esse juiz ímpio aqui. E não deve aceitar mesmo. Que tribo que é essa? A tribo que começou Juízes, lá com Otoniel, a melhor das tribos. A tribo que é liderada, que lidera Israel. A tribo que Jacó prometeu que vai sair um rei dela. Ela não aceita Sansão. E existem muitos paralelos entre Sansão e Saul. Muitos mesmos que não vai dar tempo de a gente ver aqui. Opa, a tribo de Judá não quis Saul, não quis Sansão. Israel, não aceitem Saul como rei de vocês. Ele é igual a Sansão, ele é imoral também. Aceitem alguém da tribo de Judá, que é Davi. E da tribo de Judá, que não aceita esse juiz imoral, que o entrega, é que vem o nosso Senhor Jesus. É dessa tribo que vem o nosso verdadeiro libertador. Não da tribo de Dan, como é Sansão aqui. Em segundo lugar, a morte de Sansão aponta para a morte de Cristo. Você se lembra do capítulo 13 e 14? Ele vai lá, um leão se apresenta para ele. O leão é um reflexo do próprio Sansão, né? E o texto fala que com as mãos limpas, livres de qualquer arma, ele despedaça o leão e da sua carcaça sai mel. As abelhas fazem mel ali, né? Isso aí é um símbolo da própria vida de Sansão. Já falei isso para vocês. O texto lá de Juízes 16 vai falar: olha, ele estava com as mãos vazias, não estava com uma queixada de jumento, não estava com uma espada, com as mãos vazias. Agarra, é preso em uma coluna, em outra coluna. Olha a forma como Sansão morre, com as mãos estendidas. E na sua morte, ele traz sobre si e vence ali os filisteus, exatamente paralelo ao nosso Senhor Jesus, que na cruz, os seus braços livres, sem armas. Pedro, guarda sua arma contra Malco, não é para cortar a orelha de ninguém. Ele com as mãos vazias derrota os nossos inimigos, não os filisteus, não Roma, os nossos pecados, o próprio diabo e seus demônios e a própria morte. A própria morte. Sansão, de uma forma inesperada, o pior deles, no seu momento de vislumbre de fé, tipifica e aponta para o nosso Senhor Jesus. E Deus venceu o mal no seu momento, momento de Deus, no seu momento mais fraco. Ele não venceu em onipotência, ele não venceu em glória, ele não venceu. Jesus falou para Pedro: olha, se eu quisesse, eu traria miríades de exércitos angelicais para derrotar Roma aqui. Ele tem um poder inimaginavelmente onipotente. Como é que ele derrota o mal? Nu, rasgado, dilacerado, humilhado, pendurado numa cruz, abandonado por Deus, igual Sansão. O Espírito Santo abandona Sansão lá no Evangelho. Deus Pai abandona Jesus, mas é nesse abandono de morte humilhante. Vazar os olhos de Sansão era um modo dos cananeus humilharem, assim como era cortar os dedos lá no começo de Juízes. No seu momento de maior humilhação e fraqueza, Deus, Filho, vence todos os poderes malignos. É o que nós cantamos: o seu nome é sobre todos os poderes e sobre todo o domínio. E Sansão, em terceiro lugar, desse terceiro ponto, ele vai encarnar toda a história de Israel nele, e isso aponta para Jesus.
A vida de Sansão, meus irmãos e irmãs, ela é todinha uma micronarrativa, uma microbiografia da história de Israel toda. Isso é proposital aqui na narrativa de Juízes. Ele é miraculosamente, ele nasce miraculosamente. Manoá e sua esposa não podem ter filhos, e está estéril. Deus faz um milagre da vida na vida da mãe dele, e ele nasce de uma forma miraculosa. Israel também da mesma forma. Sara, estéril. Rebeca, Raquel, estéreis. Deus faz com que Israel nasça miraculosamente ali. Sansão é separado desde o ventre para ser santo, para ser nazireu. Israel, desde a sua concepção lá no Egito, é separado para ser luz para as nações, um reino de sacerdote, uma propriedade exclusiva de Deus. Deus entra em aliança com Sansão no Vale de Nazireu, entra em aliança com Israel lá no Monte Sinai, consagra Sansão, consagra Israel, e os dois, Israel, nação, e Sansão, seu líder, vivem para quebrar os seus votos. Vivem para fazer alianças com os pagãos, com os cananeus, com os filisteus. Vive de amor pelas mulheres estrangeiras. Vive rebelde. E como Sansão, cego, Israel foi cegado espiritualmente falando, como diz o profeta Isaías. Sansão, ele é amarrado pelos seus inimigos filisteus. Israel é amarrado no reino do norte pela Síria, é amarrado no reino do sul pela Babilônia. E eles vão para onde? Para o reino pagão. Eles vão para o templo pagão. Assim como Sansão estava no templo de Dagon sendo humilhado, Israel vai para a Babilônia e ele está no meio da idolatria lá. É o fim? Não. O cabelo de Sansão começa a crescer novamente na narrativa de Juízes. Isso é um vislumbre de esperança de que Deus não abandonou Sansão. Deus não abandonou Israel. E Deus vai libertar Israel dos seus inimigos. E essa esperança, esse cabelo que cresce, essa reconsagração daquele que já estava morto em seus pecados, aponta para a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, Ele está representando todo o povo de Deus, todo Israel. Antes e depois dele, depois somos nós. E essa é a nossa esperança. Deus não abandona o Filho completamente na cruz. Ele o vindica ao terceiro dia, ao levantar dos mortos. Essa é a narrativa de Sansão, que de forma antitética, contraditória, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. A aplicação final é o seguinte: olhando para toda essa narrativa, a gente fica escandalizado, né? E eu vou terminar com a mesma analogia que eu comecei, a série Você, né? Dando um spoiler aqui, mas nenhuma obra boa é estragada por a gente saber o final. Bíblia é um caso disso, né? Assistam essa série se vocês ficarem persuadidos, né? O último ato do Joe Goldberg, sociopata, maluco, punido agora, ele não se convence que ele é um assassino pecador, e ele começa a se desculpar de novo. E ele olha para a câmera na última cena e ele fala assim: talvez o problema não seja eu. Ele olha para a câmera e fala assim, é o nome da série, a última palavra é o nome da série. Ele fala assim: talvez o problema seja você. E a série termina. É escandalizador, porque como assim ele está apontando para mim, né? Ele é um maluco, ele é um sociopata, ele está matando gente a rodo, e ele termina falando que o problema sou eu. É um maluco mesmo. Mas irmãos, de alguma forma isso aponta para a Bíblia, não é? Quando a gente olha para Sansão, mas como é que essa desgraça fez tudo isso? Como é que ele pode ser tão burro, tão imoral? Irmãos, Sansão está apontando o dedo para nós. Nós somos Sansão no fim das contas. Nós somos mortos, rebeldes, cegos espiritualmente, dados à imoralidade, como gentios que nós somos, pagãos que nós somos. Sansão acaba morto. A narrativa de Sansão nos chama então de forma muito prática a morrermos, né? Assim como ele se matou, né? A gente deve matar
o nosso Sansão interior. Isso não é alegoria. Isso é o próprio texto mostrando que se Sansão representa Israel, com certeza ele representa muito mais a nós, gentios pagãos, sem Cristo, diga-se de passagem, abre-se um parênteses. Então, Sansão nos chama a nós morrermos para a nossa irresponsabilidade e imaturidade. Ele chama nós a matarmos o nosso narciso interior e o nosso ego imoral, que nós vivemos na sociedade encharcada de imoralidade. Ele nos chama a nos entregar ao Deus que é soberano e gracioso ao mesmo tempo, e que nós encontramos a soberana graça naquele que morreu por nós, não nesse líder ímpio, no nosso capitão, o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Eu espero que todos nós morramos hoje. No templo pagão, nós precisamos destruir os nossos ídolos com a força que não vem de nós, vem da fraqueza absurda que nós temos. Antes de orarmos, eu lembrei de um último texto. A gente tem 4 minutinhos ainda. Vamos terminar com Hebreus capítulo 11. Abram lá rapidamente. Hebreus capítulo 11. Verso 32 ao 34 diz assim: E o que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Isso aqui é Sansão, né? Será que Hebreus leu o livro de Juízes? Ele leu muito melhor do que nós, inspirado pelo Espírito. Ele está dizendo Sansão da fraqueza, de toda a sua responsabilidade, toda a sua imoralidade, ele tirou força. Isso é o Evangelho para nós. Você só vai ser forte, como Rafael leu em 2 Coríntios 12, quando você for fraco. Sansão nos ensina que o mais forte dos homens não consegue vencer um pecado. Eu falei isso na primeira pregação sobre ele. É na força de Deus, quando você diz: eu não sou nada, eu não mereço nada, eu preciso morrer para mim mesmo, tomar a minha cruz. Senhor, estou nas suas mãos, faça sobre mim. Desista de você mesmo, desista de você, Sansão, miserável, e se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos orar. Tem uma oração silenciosa de confissão de pecados, do seu narcisismo, da sua imoralidade, da sua irresponsabilidade. Cristo nos perdoa a todos. E eu já vou orar encerrando o sermão. Oremos.